Fala, amigos e amigas. Olha, o lucro da Globo, né, do Grupo Globo, ou Rede Globo, cresce 138% no governo Lula. Estamos falando, é claro, do governo Lula 3. Essa matéria é recente, tá? Então, assim, a gente já vê um problema aí, né? O governo Lula fazendo a Globo, injetando capital na Globo para gerar lucro, né? E o lucro cresceu muito, né? Nunca cresceu tanto quanto agora. Então, assim, temos um problema. Por quê? Porque a Globo ela é algoz do Lula. A Globo não quer o Lula, né? A Globo não é de esquerda, como muitos esquerdistas acham que a Globo é de esquerda, só porque ela é identitária. A Globo não é, né? A Globo é algoz da esquerda. Eu não vou ficar repetindo aqui o tempo todo, já falei em vários vídeos quais são os interesses que a Globo atende, a quem ela atende, certo? E o que a Globo representa. Ela é inimiga da esquerda. Quem quiser saber mais sobre isso, para eu não ficar repetindo isso aqui todo vídeo, assistam os outros vídeos desse canal, tá? Então, assim, a Globo apoiou todos os golpes, começando com 64, né, 2016, né, prendeu Lula, derrubou Dilma, Lava Jato, etc. Então a Globo fez parte disso tudo. Então a esquerda, ela infelizmente, né, os progressistas, né, a maioria adoram a Rede Globo, né, não desconectam da Rede Globo. Os canais progressistas, não necessariamente de esquerda, trazem a Rede Globo, tiram da TV aberta para trazer para o YouTube, né, conteúdo da Rede Globo, tiram da TV aberta para jogar no YouTube a Rede Globo e conteúdos da Rede Globo. Então ninguém se livra da Rede Globo. Essa é a parada. E a esquerda ama, a esquerda tem uma paixão pela Rede Globo, né? É o mesmo que o inseto gostar do inseticida, certo? Os mais politizados, as pessoas que mais entendem sobre o que é ser de esquerda, o que a esquerda representa, né? Não necessariamente identitária, né? Também, mas principal é o materialismo histórico dialético, é a luta de classes, né? É a consciência de classes, né? Então é isso que é ser de esquerda, e muita gente não consegue entender. As pessoas acham que por uma pessoa ser gay, ou por uma pessoa apoiar LGBT, ou por uma pessoa apoiar a minoria, né, a esquerda é isso, a esquerda é só isso. Não, a esquerda não é só isso. Uma coisa está dentro da outra, né? Pela conjuntura geral, a esquerda tem várias pautas, tá? E não necessariamente identitarismo é uma coisa de esquerda. Pode ser progressista, mas não necessariamente é uma coisa de esquerda. Mas enfim. Então, assim, é triste você ver o Lula, né, injetando capital aí para a Globo, né? Agora, a Globo não tem do que reclamar do governo Lula, mas segue promovendo o seu jornalismo de guerra contra o Lula. Contra o Lula. A Globo é claramente só imbecil, idiota ou tonto que não vai entender isso, né? Deve ser um jovem, alguma coisa assim, ou nunca acompanhou a Globo há décadas. Então, sempre e a Globo sempre está na caça de uma terceira via. Não é o Lula, é uma terceira via que possivelmente pode ser fascista, né? A social-democracia sempre está de pernas abertas para o fascismo, né? A fome, combater essas pautas, né, principais, né, importantes. Não estou falando que não é importante, não é prioridade, não é prioritária, mas vai acabar. A social-democracia é temporário, né? O fascismo vem e a fome volta tudo de novo, miséria e etc. Então a Globo não tem do que reclamar do governo Lula, segue promovendo o jornalismo de guerra,
contra o Lula, sempre na caça de uma terceira via para as eleições de 2026. Na quarta-feira, o Império Global apresentou seu balanço financeiro e operacional de 2024. Conforme registrou o especialista Samuel Possebon no site Televiva, o lucro líquido da empresa foi de 1,99 bilhão contra 839 milhões em 2023, um aumento de 138%. Esse texto aqui, eu estou me baseando, esse texto é do Altamiro Borges, tá? Só para dar os créditos aí. A corporação midiática teve aumento significativo do faturamento em todas as áreas. Nas receitas com publicidade, vendas e serviços, saltou para 16,42 bilhões no ano passado contra 15,13 bilhões em 2023, alta de quase 9%. Foi o melhor resultado em valores nominais desde que o balanço da Globo é publicado, certo? Já a receita financeira consolidada também foi maior, de 2,76 bilhões contra 2 bilhões em 2023. Isso talvez explique por que a Globo defende com tanto ardor a política monetária de juros pornográficos do Banco Central. Mais um motivo, chapéu de alumínio, que a Globo não é de esquerda, e a Globo não favorece, a Globo é inimiga do governo Lula e é inimiga da esquerda também, certo? Em 18 de março do ano passado, a Folha publicou, ou melhor, desculpa, em 18 de março desse ano, a Folha publicou uma reportagem que evidencia a ingratidão da família Marinho com o atual governo, que tantos lucros lhe proporciona, né? Segundo o jornal, o Grupo Globo se mantém à frente na divisão das verbas de publicidade do governo Lula. Em 2024, seus canais de mídia receberam ao menos 126 milhões do governo Lula para vincular propagandas do governo, campanhas de interesse público, como ações contra a dengue ou estímulo à vacinação. É claro que isso é bullshit, né? Isso é uma desculpa, né? Enfim, para ter a tal pragmatismo, né, de governabilidade, talvez, né, fechar com todo mundo para não ficar na berlinda. E o Lula, vale frisar aqui que o Lula nunca esteve na berlinda e ele vai completar o mandato dele, né? Pode ter certeza. Em segundo lugar, a Rede Record, controlada pela Igreja Universal do Reino de Deus, do pastor Edir Macedo, que recebeu 52 milhões. Conforme enfatiza a matéria, os dados são parciais, já que só levam em conta 413 milhões em campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, né, da Presidência e do Ministério da Saúde. Eles não contabilizam os gastos de bancos públicos, empresas estatais como o Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. O tratamento dado pelo atual governo à Rede Globo, ao Império Global, é bem distinto do efetuado pelo covil fascista. No primeiro ano da gestão Bolsonaro, a Globo, que é líder de audiência na TV aberta, chegou a ficar atrás da Record, do SBT, na distribuição de verba publicitária. O quadro mudou após o TCU apontar que faltavam critérios técnicos na distribuição dos anúncios às TVs abertas. Sabe o que eu acho mais engraçado nisso tudo? É que as coisas são invertidas, né? A esquerda deveria ser contra a Rede Globo, criticar a Rede Globo toda hora, né? Que é o atual algoz, né? Que favorece um genocídio, que é porta-voz do regime de Netanyahu, né? É da propaganda mentirosa colonialista, né? Lá do Oriente Médio, vocês sabem do que eu estou falando. Então não tem nada, ela é fascistóide, ela não tem nada de esquerda, de progressista, certo? Enfim. Então, assim, a direita reclama da Rede Globo, mas a esquerda reclama também
né? Mas uma boa parte da esquerda também apoia a Rede Globo, né? Se eu fosse de direita, eu estaria satisfeito com a Rede Globo, né? Aí vem os caras falar, não, negócio woke, não sei o quê. Cara, esse identitarismo é da extrema direita, né? É estadunidense, né? A Rede Globo, ela finge, né, que é democrata, só que é democrata estadunidense, né? Aquelas bombas que caem, né? Só que é LGBT, né? Inclusão de negros e pretos para se fazer de democrata, né? Enfim. E não tem porra nenhuma. Bom, na minha concepção, na minha análise, a maioria da esquerda está morta, né? Ou ela não sabe o que é ser de esquerda, como eu falei aqui. Uma esquerda que gosta da Rede Globo, para mim, não é esquerda. Essa é a minha concepção. Uma esquerda que apoia a Rede Globo quando lhe convém, né, e critica a Rede Globo, para mim é uma esquerda canalha, né, é uma esquerda hipócrita, demagoga. Então é isso. Eu sou Scud, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, seu comentário será lido. Eu sei que muita gente não gosta de assistir esse tipo de vídeo, né, de tema, né, porque ela quer ver conteúdo da Rede Globo e não críticas à Rede Globo. Mas é isso, né? Aqui a gente tenta politizar ao máximo, né? Tenta orientar, guiar vocês, né? Quem puder contribuir no Pix, eu vou deixar na descrição para ajudar a manter esse canal. Se você gosta do meu trabalho, não esqueça de deixar o like e contribuir no Pix. Tamo junto na luta, obrigado por assistir, valeu, falou.